né, viabilizando gente de todos os lugares, né? A gente agora faz congresso com gente do Canadá e, né, só não baixaram os preços dos congressos, né, que devia estar mais barato, né? E me parece que tem uma metáfora que nós estamos usando e que talvez não seja tão adequada. Eu vou usar algumas metáforas que os pacientes me ensinaram. Uma é que a gente correu para o porão enquanto as bombas param, para esperar as bombas parar e a poeira baixar, e aí a gente volta para a vida. Vai ter algumas destruições, mas a gente vai voltar para a nossa vidinha. Ou então, a gente... E essa metáfora, que me parece que... Essa metáfora, no início, era legítima a gente achar. Agora a gente está percebendo que não. Nós estamos passando por uma ponte. Isso que nós estamos passando aqui, a gente fazendo essa reunião virtual e tentando fazer uma reflexão sobre isso, que fuja do lugar comum, é uma ponte, e ela está se construindo, essa ponte, na medida que a gente está, a cada dia, mas é uma transição, e não um respiro. Nós paramos um pouquinho para depois voltar para a vida. Não, estamos chegando, essa ponte vai para onde? Nós não sabemos. E lembra que a ciência, ela deu esse poder do planejamento. A gente consegue, se vocês olharem esse celular, a gente sabe quanto que vai fazer de temperatura, né, daqui a 3 dias. Claro que em Curitiba vai errar, mas sempre a gente tem esse poder de previsão, a gente planeja tudo, né? Para dar uma aula, você planeja tudo. E agora, bem-vindo ao mar das incertezas. E isso, para um funcionamento de um mundo apoiado na ciência, com letra maiúscula, isso aí é desestruturador. Os pilares balançam. A tal da ciência, com letra minúscula, humana, né? As tais das ciências humanas, ela sempre trabalhou com as incertezas. Então, ela continua brincando. Agora, houve uma emergência de muitas coisas. Uma delas é isso. Só que eu acho que dá para a gente começar a conversar com o 19 de abril, que é o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, endógenos. Indígenas a palavra indígena vem de endógeno, uma palavra muito cara na medicina, porque endógeno quer dizer endo, dentro, genos, que foi criado dentro, criado na casa. Esses endógenos, eles estavam aqui numa tradição, né? Estima-se que nós tínhamos 5 ou 6 milhões de indígenas e rapidamente eles foram reduzidos, chegaram, tem alguns registros da Darcy Ribeiro onde fala, estamos conseguindo aqui lutar em torno de menos de 200 mil indígenas. Hoje a gente já tem perto de 900 mil, mais de 800 mil, a gente está conseguindo, é uma minoria, mas que está impregnado na alma da nossa terra, toda aquela tradição de 10 mil anos. Ou seja, é bem esses habitantes daqui, que hoje celebra a luta deles para poderem permanecer, eles têm uma sabedoria de 10 mil anos. Muita gente fala 13 mil anos, não importa. A verdade é que a nossa cultura, nossa cultura é moderna, ela tem 400 anos, mas se quiser ser bem generoso, a gente vai dizer que é dos gregos, né? Então a gente tem 2 mil anos. E não é pelo tamanho, é para ver no que deu. Nós somos bons em criar isso que a gente está conversando. Eu tô na frente de um celular, né, um aparelho com vidro, e eu desligo aqui, eu digito aqui e falo com a China em tradução simultânea, ou seja, nós conseguimos domar de tal forma a matéria morta que a gente consegue todas essas manipulações que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente nem imaginaria. Nós somos bons nisso. Agora, em matéria de convívio, se a gente olhar esses povos que a gente chama de povos primitivos,
Os incas tinham 800 do verbo amar. A gente sabe que existe uma tonalidade de amor. A gente ama o cachorro de uma forma diferente, espero que um herói, né? Então, a gente vai tendo várias tonalidades, mas a gente não valoriza. E lembra que a gente, quando valoriza uma coisa, dá vários nomes. Lembra-se que os esquimós têm muitos nomes para a neve. Nós só temos um. E amor, a gente tem poucas coisas para o verbo amar, porque, de fato, não é ênfase. O nome da cachaça, a estimativa até agora é que tem mais de 300. O nome dos genitais, vocês sabem que são milhares. Então, aquilo que a gente valoriza. E isso, eu trago essa questão da sabedoria indígena, milenar, porque eles estavam conectados o tempo todo naquilo que é o percurso do espírito humano. O que eu vim fazer aqui? Que é a grande pergunta, né? Agora a gente pode falar do contexto. Se a gente observar, vocês notaram que todos nós estamos comovidos. Existe uma guerra na rua, mas não faz barulho. Existe um ser que a gente não enxerga e que parece um filme de Hollywood, onde vem alguns demônios e se apossam do nosso corpo. E essa pessoa está possuída, mas a gente não sabe. A qualquer momento ela pode chegar perto de nós e a gente também ser possuída por ser abduzido por esse tal de corona. Só que tudo, cada vez mais, está chegando próximo da gente alguma notícia, alguma celebridade que a gente torce mais, a gente fica sabendo, ou que está mal no hospital, etc, etc, ou que até que morreu. E, com isso, nós vamos nos comovendo. Fazendo uma leitura um pouquinho metafórica, a gente pode dizer o seguinte, que a Covid, essa doença chamada Covid, ela é uma doença que está na alma de toda a humanidade, porque não é uma doença de um só, né? Ela não é uma pneumonia que eu estou, uma dor de garganta, uma dor ciática, é uma dor da humanidade, né? Provavelmente uma resposta para alguma coisa. E se ela está na alma, a gente diz na linguagem mais ou menos alquímica que a alma, né? Na antroposofia a gente chama de corpo etérico, um instinto, ele habita o ar. O ar é o elemento. E se ela está no ar, todos nós estamos com Covid. Todos nós estamos com Covid, na alma. E quais são os sintomas? A exacerbação das emoções, a emergência da alma. Ou seja, se a gente fizesse uma metáfora de que o espírito humano ele fica a cavalo na alma, ele utiliza o instinto, segurando as rédeas, hoje eu digo que o meu cavalo, de todos nós, está muito sensível a tudo. E aí, se a gente pegar a forma como a alma se manifesta com o mundo, que é aqui, né, elaborar pensamentos, aqui elaborar ação e aqui sentimento, a gente pode dizer que há uma emergência muito mais dessa coisa do querer, e aí a gente fica muito sensível. E a gente fica muito sensível para as sombras. Houve uma emergência das sombras. Por isso aparece o grotesco. Se a gente conversasse, fizesse uma fotografia disso aqui, e fosse há 3 anos atrás, 5 anos atrás, não é tanto tempo assim, mesmo para vocês que são mais jovens. E a gente descrevesse, fizesse um filme de tudo grotesco que está acontecendo no contexto, essa questão da representatividade, né? A nossa tribo funciona por representação. E as representações, nos confundindo muito mais, a gente não ia acreditar. Então, houve uma emergência das vísceras, mas nessa emoção emergiu o grotesco, a sombra, aquilo que a gente tem, mas não aceita. Aquilo que no final do churrasco o tiozão falava, mas a gente falava, não, mas ele tomou cerveja. E isso foi dado voz, foi dado um microfone para, não o tiozão que tem dentro de nós, a sombra grotesca que tem dentro de nós. E qual o valor disso? É que isso nos emociona
do mesmo jeito, entende? A emoção traz isso e eu respondo com emoção. Então, primeira coisa, cavalo, cavaleiro, vamos para o cavaleiro. O princípio que guia a alma é o princípio do prazer. O que guia o princípio do espírito humano é a escolha livre. Olha, essa escolha livre, neste momento, muito parecido com a década de 30, fui estudar como é que era a gripe espanhola, e aí, em seguida, eu vejo o momento tétrico que a humanidade também entrou na década de 30, terminando com a grande guerra que matou 50 milhões de pessoas. E agora, não, a gente está coincidindo. Não, a história, quando se repete desse jeito, com essa, como se fosse uma peça, uma fantasia, que é chamada de farsa. Ou seja, nós estamos com a peste, como a gripe espanhola, e junto a emergência da sombra humana, né? E como é que, onde que eu acho o espírito humano no meio de toda essa fumaça? Coisas bem simples. Se a gente tiver poder para mudar, a gente tem que ir a luta. Agora, veja, se a gente ligar a televisão, eu ia falar ligar a televisão, agora é com controle remoto, né? A gente vai ver que tem coisas grotescas, né? E isso, a gente cultiva isso, né? E vai falar a mesma bobagem, né? Se a gente pegar uma bobagem que o presidente disse ontem, hoje, amanhã, ele vai sempre dizer bobagem, mas nós não temos botão para modificar isso. Então, qual a utilidade? Vamos ser práticos, gente. Não tem utilidade. Não estou pregando alienação. Não é assim, não quero saber eu ficar na minha bolha. Não. Qual a utilidade disso? Não propagar. Primeira coisa, tá? Por quê? Porque isso afasta o espírito, isso não traz o espírito. E quando eu falo espírito, é ação humana, é consciência. Não é usar alguma erva de poder para me afastar, que a gente às vezes precisa. Todas as culturas sempre precisaram de um respiro. E a nós, que agora tem um intelecto muito forte, a gente é acordado, as crianças já nascem acordadas, por isso que não dá para descolar os rituais de respiro, de desligar daqui, que se chama de drogadição, né? No mundo tão acordado, alguém tem que respirar, e cada vez mais se respira. Bom, mas isso é para outra live. Então, como é que traz o espírito humano? Por quê? Porque todos os dias de manhã a gente acorda e vem uma pergunta: o que eu vim fazer nesta vida? As outras, tais das culturas que nós chamamos de primitivas, elas têm isso como pauta, descobrir qual é a senda, que na antroposofia a gente chama de percurso do herói. Percurso do herói significa qual o meu percurso livre para eu tocar a essência da existência. Como é que eu toco a essência? E aí sim, toda vez que a gente faz aquilo que na filosofia, no início do século XX, chamava-se experiência. Essa experiência, essa palavra foi bastante banalizada, mas experiência, para tentar fazer uma tradução, é sensação mais significado. É quando eu tenho uma sensação, e é singular, ela é imediata, ela é singular porque cada o mesmo fenômeno tem uma experiência diferente, e ela é plural porque ela provoca múltiplas experiências. Se eu ver a mesma coisa, o mesmo fenômeno, em outro momento vou ter outra experiência. E isso faz a gente tocar a essência. Isso faz eu me lembrar que eu tenho um percurso. Quando me lembro que uma vez eu fui chamado para falar sobre alimentação, acho, era numa cidade que eu nunca tinha visto. Sei que eu fui até Foz do Iguaçu, lá me pegaram e foram para aquela cidade. Chegou lá, a cidade das orquídeas. Tem aqui no Paraná, a cidade das orquídeas. E, por uma indelicadeza, eu não lembro o nome da cidade. A gente andava na cidade, estava cheio de orquídeas nas árvores e tal, e tinha um festival das orquídeas. E eu fui percorrendo. E, de fato, eu vi uma orquídea lilás, quase negra. E eu fiquei transtornado e eu nunca mais esqueci. Veja, eu tive uma experiência naquele momento. Eu sabia que aquela orquídea ia fenecer. E a experiência é exatamente isso.
Não adianta fotografar, porque a gente tem isso de... Eu vou num show, por exemplo, do Paul McCartney, que é compatível com a minha idade, e ao invés de eu ter a experiência do show, eu fico gravando, fico gravando. É porque eu quero botar na poupança, eu quero guardar, acumular. E a experiência é exatamente o contrário, é neste momento. A gente pode até fotografar para depois ter algumas lembranças. Eu não vou, só vou citar, não vou descrever, mas tem a experiência do Marcel Proust sobre quando ele mastiga um biscoitinho Madeleine e ele tem uma experiência. E isso de tocar a essência, né? Quando você toca a essência, é que você se comunica com o espírito e aí você tem escolha. E como que eu faço isso? A experiência artística, quando ela é experiência, é bem interessante que ela é tão singular que às vezes o artista escreve, o artista pinta, e quem tem experiência sou eu. É tanto que quando tem uma entrevista, por exemplo, aquele compositor velhinho, chamado Chico Buarque, quando se entrevista sobre alguma música dele, ele fala umas coisas assim, todas esquisitas, porque ele não sabe interpretar as músicas, não sabe o que ele escreveu, veio aquilo, né? E tem um filósofo chamado Gadamer que diz, uma vez que a obra está pronta, não é mais dele, né? É como se fosse para o mundo. E eu queria lembrar de duas coisas que eu achei bem curioso. Primeiro, né, que nessa coisa da luta dos povos indígenas, a gente lembrar que as culturas todas contam o mundo, conta a genealogia do mundo, segundo sua perspectiva. Só que a nossa, é bem interessante que a nossa tem uma perspectiva, uma espécie de darwinismo étnico. O darwinismo étnico porque ela diz o seguinte, todas as raças evoluíram para chegar até nós. Tanto que teve uma live antroposófica e alguém lá falou alguma coisa e aí alguém falou assim, isso é um eurocentrismo. E um antropólogo muito reconhecido escreveu assim, mas é eurocentrismo mesmo, o mundo é eurocentrado, porque os europeus são centrais no mundo. É bem interessante que as pessoas assumem isso mesmo, né? Esse darwinismo étnico. Né? Ou seja, o mundo evoluiu para chegar até nós. Você veja que coisa interessante, né? Portanto, os indígenas estão na Lemúria, né? Estão em estágios meio infantis, entende? Eu é que sou maduro, eu que construí essa sociedade que tem meia dúzia de verbos amar, 3 verbos amar nas latinas, nas outras menos ainda, que sou capaz de plantar tanta monocultura. Uma paciente minha, executiva, ela não sabe nada de agricultura, e ela tem uma fazenda de 15 mil hectares de soja, meia dúzia de funcionários, porque onde entra essa agroindústria, eles não contratam funcionários, tudo com avião, com coletadeira, etc. Vocês imaginam como empobrece a flora aérea 15 mil hectares de uma planta só? Ou nas cidades onde quando eu entro com uma fumaça, empobrece a flora aérea. Cada vez que entra uma fumaça, menos partículas de bactérias e vírus, etc. Que, veja, eu estou respirando aqui, estou aspirando vírus da tuberculose, de coisas horrorosas, só que Mata Atlântica, eles estão, cada um com o seu representante. O problema é a monocultura, é quando chega só um corona, ou só H1N1 antes. Só o corona ele vem todo, por isso que se a gente estiver ventilando, ele vai diluindo, e ele vai compondo a nossa flora, se essa flora for rica. Então, nós construímos esse mundo, Gaia faz movimentos como resposta, mas não para se vingar, né? Atribuir. Né? Aliás, bem interessante que na peste negra e na gripe espanhola, H1N1, também esses movimentos de atribuir um castigo a Deus, etc., porque parece que esse Deus do Velho Testamento ainda é o forte, né? Ele veio para se vingar dos homens, etc. Gente, claro que o Novo Testamento é contra, né? Até porque o Velho Testamento é pré-cristão, não é cristão, né? Ele é história do povo ocidental, né? O Novo Testamento, que é um livro de revelação, não tem nada de vingança, né? Cristo não é vingativo. E como que se vocês olharem todas as culturas, todas elas cultivam ativamente
a ética, a estética e o sagrado. A nossa cultura, gente, a ética foi sequestrada pela justiça. Então a gente confunde ética com legal. Fala, bom, mas você fez isso? Sim, mas estava dentro da lei. Ou seja, eu terceirizei. A estética foi sequestrada pelos artistas. Então, se você está tocando bem, ou vão falar para o Sérgio, puxa, por que você não larga de ser contador, né? Ou vai ser contador de história, ou vai ser profissional, ou seja, a gente quer sempre botar naquele templo. E o sagrado é exatamente isso, as igrejas nos sequestraram o sagrado. Então, me parece, para a gente encontrar a senda do espírito humano, é trazer de volta o que é ético. Ético é uma coisa pessoal, minha, que tem a ver com a universalidade do espírito humano. Então, eu não concordo, não vou fazer isso. Por quê? Porque não concordo, porque isso não é correto, entende? Então, quando alguém vem, eu não vou responder, porque se alguém toca o meu instinto, eu não vou responder com instinto. Quem manda em casa sou eu ou é o meu instinto? Então, alguém que chega e fala, desculpa, não acho isso e vou dar. Tem chamar o espírito humano. E isso é bacana, porque isso não dá satisfação, dá realização. Satisfação, quando eu estou furioso, eu quero bradar. Nesse momento, está cheio de brado. É o que menos importa, menos precisa. Não é ser bonzinho, entende? É ser esperto, traz o espírito humano. O espírito humano, ele é pautado pela liberdade. A estética é pega um lápis de cor, escreva poemas. Não precisa publicar, porque ninguém é vítima disso, mas vamos cultivar isso, que é o cultivar o belo. Veja, o Museu do Louvre está liberando a entrada. Entra na tela, em vez de ficar olhando todas essas trocas de ódio por aí. E o sagrado, gente, a gente contatar todos os dias. Agora, nesse momento, olhar para o cosmos, porque quando a gente levanta a cabeça e olha para o cosmos, o cosmos olha para a gente e entra pelos nossos olhos e nos banha. Nós precisamos, então, para esse negócio do encantamento, como é possível, num momento tão dramático, encantar? Justamente, exige, nesse momento, encantar. Não é de forma irresponsável. E lembrar, futuro, que a gente sempre pensou no futuro, chega, gente, é para hoje. É para hoje. Cada dia é para hoje. Certo? Eu acho... Eu vou fazer só mais uma observação, depois a Kátia me puxa as orelhas, que, por coincidência, eu estava fazendo olhando umas coisas da mitologia, existe na mitologia a Vênus urânica e a pandemia. Se fosse hoje, eles iam dizer pandêmica, porque todo, né? E dêmia é de demos, do povo, então de todo o povo, por isso que é pandemia, porque pega todo o povo. E a Vênus pandemia, quer dizer, é a Vênus popular. Então, a pandemia sempre tem esse nome pan de tudo, e demos do povo, é a população. Então, me parece que o que nos fortalece não é aquilo que nos distrai, gente. Porque se a gente entrar numa bolha, a gente vai se distrair, vai dar um respiro. Só que isso não nos liberta, isso não nos fortalece. O que nos fortalece é olhar para o cosmos, resgatar a ética, a estética e o sagrado nosso. E sempre olhar o que o momento está pedindo da gente, tá? Aí, pronto, consegui terminar. Muito bem, Angel. Terminou antes do tempo, podia até ficar mais um pouquinho. Mas a gente faz assim, guarda esse tempo para as perguntas, depois a gente fazer um pouco de debate. Então, agora eu vou chamar a Karine Pereira para falar um pouco para nós do lado da arte. Então, boa noite a todos. Então, eu acho que é bem legal, né, o que o Angel trouxe de toda essa questão da ética, né? E principalmente esse tema da gente encontrar um caminho, né? Porque para o que eu tenho estudado sobre a resiliência, que esse é um ponto que me atrai muito nessa fala, né? Da gente entender o que é a resiliência, né? E um dos grandes pensadores que traz uma reflexão a partir disso, a resiliência é a arte de navegar pelas correntezas. Então,
a gente está vivendo umas correntezas aí, várias ondas, né? Passando por várias tempestades e a gente precisa então aprender a navegar. E isso é muito legal porque a arte ela traz uma qualidade que é justamente a qualidade de ajudar na nossa autorregulação, né? Porque quando a gente embarca numa onda e a gente não consegue então sair dela, a gente pode ser levado, pode ser arrastado por essa onda e trazer todas as doenças, né, que o Dr. Angel falou e todas as distorções. Mas como que a gente se autorregula? Como que a gente encontra o nosso caminho, né? O nosso caminho de autorregulação. E a arte é uma grande ferramenta a partir disso. Por quê? Porque ela acessa isso que o Dr. Angel estava falando, essa força do sentir nesse âmbito espiritual, e ela revela uma experiência única, né? Cada um de nós que já teve a oportunidade de fazer qualquer trabalho artístico sabe a conexão que acontece entre a pessoa que está pintando o seu material artístico, e isso vai criando um diálogo e vai nos ajudando a nos autorregular. E isso é uma ferramenta hoje em dia muito importante, né? Então a arte ela tem essa potencialidade de respirar, dessa respiração, dessa harmonização. E a gente então passa, né, de vítimas para sobreviventes, no sentido de que a gente ressignifica através da arte. Então, eu tenho estudado muito a pedagogia de emergência, né, que é uma vertente que tem dentro da pedagogia Waldorf, né, que surgiu há muito tempo em relação a situações de emergência, de guerra e tudo isso. E uma das ferramentas que a gente utiliza muito, né, dentro da pedagogia de emergência é a expressão artística. Porque se a gente fizer uma brincadeira bem simples, né? Se a gente pegar um pincel ou pegar um lápis de cor e começar a desenhar e começar a dar vazão a esse sentir, a gente vai indo para um outro lugar. E esse outro lugar nos ajuda a encontrar de novo o nosso equilíbrio, que é algo que a gente precisa tanto hoje em dia, né? Porque a gente está tão, né, nessas correntezas tão turbulentas, a gente precisa buscar isso. Então, a arte nesse sentido, né, e o Sérgio está aqui depois para contar mais para a gente, né, do processo artístico dele, mas é isso, é um processo meditativo, é um processo onde a gente se entrega para aquela comunicação que acontece, né, de alma, de espírito, e isso vai fazendo com que a gente encontre o nosso centro. E a terapia artística, né, ela tem essa função que é muito importante nesse sentido também, de trazer consciência para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Porque a gente está, nesse momento também, muito suscetível a entrar nas bolhas, né? Seja de ansiedade, seja de medo, seja de fuga, e a gente às vezes não consegue nem identificar os nossos próprios sentimentos. Então, isso também, através da terapia artística, a gente pode buscar identificar esse sentimento, né? Trabalhar com esse sentimento e poder criar algo novo a partir dele, né? Então, a gente se autorregula a partir dessas duas forças, né? A gente sai das polaridades e vai para um outro âmbito, que é esse âmbito do meio, que tem a ver com esse âmbito do sentir, da expressão mesmo. Então, é muito interessante da gente pensar isso, tanto para nós como adultos, mas principalmente para as crianças, né? Como que a gente pode ajudar as crianças nessa questão da autorregulação? E aí a gente vem numa grande pergunta. Eu consigo identificar os meus sentimentos? Eu sei como eu me sinto hoje, agora? Se eu perguntar para vocês, vocês conseguem identificar o sentimento de vocês? Do que vocês estão sentindo hoje? Bem-estar, mal-estar, cansaço, ansiedade, medo, alegria, né?
Se a gente consegue identificar, a gente consegue perceber quando a gente não está bem. Mas a criança, ela não tem essa linguagem já elaborada cognitivamente, como a gente, né? Ou nem sempre, nem a gente tem, né? Então, a criança, ela precisa de imagens, de boas imagens, para que nos ajudem a criar esse espaço para que ela possa encontrar também o significado, os símbolos dos seus sentimentos, né? E aí a gente tem todas as histórias tão lindas que tem, né, dos irmãos Grimm, histórias que a gente também como adulto se nutre. E isso para quem tem crianças, claro que eu vou falar de crianças, né? Trabalho na escola e tenho uma ligação bem profunda com isso. Para as crianças, uma história, ela tem um poder de regulação, de expressão de um sentimento que é a linguagem da criança, né? E nós também podemos nos nutrir disso. Então, a pedagogia de emergência em especial, né? A Kátia também me pediu para falar um pouquinho disso. O que a gente pode fazer na nossa vida prática para nos ajudar a ter essa autorregulação, né? Então, a arte, a pintura, sem dúvida, é uma excelente ferramenta para isso. Mas também eu posso ir para um parque, eu posso contemplar uma planta, contemplar um pôr do sol, um nascer do sol. Eu posso fazer os ritmos da minha casa, né? Os ritmos diários, uma pequena oração antes da refeição, comemorar a Páscoa, né? Comemorar essas festas que são grandes marcos. Isso tudo nos ajuda a encontrar esse nosso equilíbrio. Por quê? Porque toda essa turbulência que a gente vive quer nos tirar do nosso ritmo, quer nos tirar do nosso dia a dia, né? Do nosso centro. E a gente precisa buscar reencontrar o nosso equilíbrio. E cada um de nós vai ter uma afinidade com algo, né? Ou eu vou tocar uma música, ou eu vou pintar, ou eu vou contar, né? Fazer uma narrativa, trazer um conto, fazer um trabalho manual. Tudo isso são pequenas atividades cotidianas que ajudam a gente nesse momento e desenvolvem, né, essa resiliência. Porque, como o doutor Angel estava falando, a gente não vai sair dessa situação iguais, né? A gente vai sair com certeza muito mais resilientes, porque nós estamos o tempo inteiro sendo colocado em situações, né, de polaridade. E como que eu convivo com isso? Eu preciso encontrar o meu lugar de resiliência, o meu lugar de autorregulação. E isso a gente só vai conseguir experimentando, né? Então, às vezes, o meu lugar de autorregulação é pintar, às vezes é contar uma história para o meu filho, às vezes é sair fazer uma caminhada, fazer uma meditação, cozinhar, né? São coisas simples do cotidiano, mas que isso vai restaurando o nosso equilíbrio e a nossa saúde. Então, essa grande oportunidade que a gente está tendo de realmente sair, né, de um lugar de vítima, e isso é uma grande oportunidade, né? Nós não somos vítimas, nós somos sobreviventes. E a partir do momento que a gente modifica essa percepção, a gente tem muito mais condição, inclusive, de ajudar o outro, né? Eu posso contar da minha experiência, eu posso dizer, olha, eu fiz um trabalho manual e me ajudou muito. Olha essa receita desse bolo aqui, faça para o seu filho, né? Venha ver esse curso, venha ver essa palestra, isso me fez bem. A gente tem essa força de solidariedade que surge em situações difíceis, né? E a resiliência faz
isso para a gente, faz a gente repensar quem a gente é, né? A Kátia estava falando, né, que faz 1 ano que começou, né, as lives do Instituto. Com certeza, se a gente se olhar como que a gente era 1 ano atrás, nós não somos mais o mesmo. E o que a gente viveu nesse ano, dessa forma tão intensa, faz com que a gente realmente possa ter um outro olhar perante todas as coisas, né? Então, a terapia artística, ela faz esse papel nesse apoio, desse encontrar um caminho de autorregulação, né? E eu acho que a gente poderia falar, talvez, mais das crianças também e trazer essa importância do ritmo para eles, né? Que se a gente, como adulto, precisa, eles precisam muito mais. Então, uma coisa que é interessante também, que tudo que eu tenho estudado da pedagogia de emergência, a gente fala muito, a criança ela precisa de um adulto de referência estável. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Seja para os nossos filhos, seja para os nossos netos, seja para as figuras, para as crianças, para os jovens que a gente tem por perto. Nós precisamos fazer esse trabalho de autorregulação, de encontrar o nosso caminho, para que a gente possa ser referência, para que a gente possa ser farol para essas crianças, né? Que estão só no começo do desenvolvimento deles, né? Então, isso eu acho que é a nossa grande prova desse momento, né? Como que a gente vai ser no meio dessa turbulência, dessas correntezas todas, ser farol. E a arte é um farol. E as pessoas que pintam e que levam, né? Ou que trazem a música, ou que trazem um teatro, mesmo que seja, né, agora tudo virtual, tudo isso a arte é um farol, né, para que a gente possa também se reencontrar e se regular. E eu acho que o que fica muito forte é essas mudanças que nós tivemos que fazer, né? A gente teve que mudar o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de se encontrar, o nosso jeito de se ajudar, e isso é algo que está sendo um grande ponto de reflexão, né? E aí tem essa exigência de que a gente seja mais criativo, né? Nós precisamos ser mais criativos no que a gente está fazendo, né? E a gente tem condição de encontrar novas saídas, novas possibilidades. Então, eu queria falar, era um pouquinho isso. Eu acho que, como a Kátia falou, as trocas são muito importantes, né? Não quero ficar aqui só falando, eu quero que vocês perguntem, eu acho que isso é muito mais rico. E eu acho que será bem especial agora o Sérgio contar, assim, a experiência dele, né, Sérgio, com a pintura, e ver se isso que eu falei faz sentido. Então, pode vir, Sérgio, contar para nós como é que foi a tua trajetória. Obrigada, Karine. A gente ainda já conversa mais, já tem um monte de perguntas. Tem que abrir teu microfone aí, Sérgio. A desativar mudo, é isso, né? Bom, isso, tá aí. legal. Bom, a minha experiência com arte, na realidade, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive algum envolvimento com desenho, e na adolescência comecei com pintura a óleo. E depois, quando meus filhos nasceram, nada assim muito sério. E depois, quando os meus filhos nasceram, eu parei completamente com óleo, porque usavam muitos produtos tóxicos, aí eu abandonei. E faz uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu tive um estresse violento, porque contador, coitado, é o último que fala e o primeiro que apanha. E do jeito que mudam essas leis aqui no Brasil, é brincadeira, a gente sofre demais da conta.
Não dá para ficar contando as dores o tempo todo, por isso que eu sou contador, mas não vou contar todas as dores. E eu tive um estresse muito grande, ao ponto de um dia eu chegar em casa, eu olhei para o meu filho, eu não sabia o nome dele, eu não lembrava do nome dele. Fiquei olhando, aí perguntei para minha filha, como que é o nome dele? Ela me olhou estranho. E assim, meus filhos se chamam Bruno e Bruno, por excesso de criatividade, né? Mas eu não me lembrava o nome do meu filho. Por exemplo, estava fazendo alguma coisa aqui na sala, eu tenho que ir na cozinha e fazer outra coisa. Chegava na metade do caminho e esquecia, eu falei, meu Deus, estou com Alzheimer, ou qualquer coisa parecida. E foi uma coisa assim muito séria, eu resolvi procurar um médico. Por sorte, eu procurei um médico que ele conversou 1h30 comigo, foi a coisa mais estranha, porque médico não conversa, né? Os médicos a que a gente está acostumado a visitar, eles não conversam. Chegam lá, olha para você, te dá uma lista de exames e dane-se. E esse médico conversando comigo, ele falou assim, olha, contei toda a história para ele, ele falou assim, eu tenho 2 alternativas para você. Eu falei, quais são? Primeiro, eu vou te dar um remedinho para você ficar boizinho. E a segunda, eu sugeriria que você estudasse uma língua asiática. Eu falei, língua asiática? Por quê? Eu já me interessei pela segunda alternativa. Porque os japoneses usam o cérebro de um jeito diferente da gente. Então, por exemplo, quando o lado direito falha, eles puxam para o lado esquerdo, uma teoria doida lá. E lá na frente eu fui saber que era verdade mesmo. Que tem isso, os japoneses ensinam matemática para as crianças de um jeito diferente dos ocidentais. Isso é comprovado cientificamente. Aí eu peguei a segunda opção, porque eu já tinha um conhecimento prévio de japonês, quer dizer, o japonês assim mais ou menos do português que a gente fala no interior do Paraná, que é diferente do português da gramática. Eu sabia aqueles japoneses, dos japoneses que vieram do interior do Japão, que não tiveram acesso a estudo e tal. Mas aí eu comecei a estudar japonês em casa. Primeiro comecei a aprender, são 3 silabários. Aprendi o hiragana, o katakana, e depois comecei nos kanjis. Mas os 3 meses depois eu resolvi ir para a escola de japonês. Cheguei na escola de japonês, em 15 dias eu terminei a primeira apostila. Tá, e aonde é que vem a arte nisso? Quando eu terminei o segundo silabário, o katakana, eu comecei a estudar os kanjis, que são aqueles ideogramas, né, japoneses. E participo ainda, agora está tudo suspenso, já faz algum tempo, da escrita artística de japonês, que a gente chama de Shodo. Então, já é uma arte. E em casa, pesquisando sobre Shodo, um dia, por acaso, mas assim, por acaso mesmo, eu vi sumie. Eu nunca tinha ouvido falar em sumie. E entrei e assisti um vídeo. Quando eu vi aquilo, eu pirei, porque tinha todo o material em casa. Tinha papel de escrever japonês, tinha os pincéis japoneses, tinta japonesa e tal, né? Falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E fiz e comecei a treinar, brincando, assim, era só água, nanquim, né? E pincel. E papel japonês, papel de arroz. E comecei a brincar com esse sumie, brincar. De repente, comecei a fazer bambus, de repente, comecei a fazer montanhas e fui. Mais desperdicei papel do que fiz alguma coisa, mas eu fiquei encantado com aquilo. E um tempo depois, uns 2 anos depois que eu já estava pintando sumie, uma escola se interessou, pediu para que eu desse aula de sumie para os alunos deles. Eu dava aula 2 vezes por semana e no templo 1 vez por semana. Aí lá na frente eu já vi uma evolução que saía do sumie. O sumie é uma arte assim maravilhosa. Como nós estamos falando de essência, o sumie, ele procura captar a essência daquilo que você quer retratar, né? Então, a flor, um traço pode significar uma flor, assim como um traço de um candy pode ter 1 milhão de significados. E eu fui evoluindo, como eu já estava bem seguro no sumie, eu resolvi aprender pintura de aquarela, que em japonês se chama suisai-ga. E fiquei sabendo de um professor chinês aqui de Curitiba, que ele dava aula, e procurei por ele e tal. Primeiro, ele era caro e só dava aula, para mim, só daria aulas do porque ele não tinha tempo. E eu, todo entusiasmado, que já dominava bem o sumie, falei, bom, então agora é hora de ir para as cores, porque eu gosto muito de trabalhar com cores. Aí comecei as aulas com ele, eram os domingos das 8h30 da manhã até o meio-dia.
E fiquei entusiasmadíssimo, porque ele me mostrou umas técnicas assim, maravilhosas, um jeito muito legal, porque o papel de arroz é muito difícil de trabalhar. Você precisa ter a quantidade de tinta certa, o toque certo, porque ela não admite retoque. E se você colocar o pincel muito molhado, você perde papel, porque ele rasga mesmo, ele detona. E eu comecei a ter aula com esses professores, com esse professor, aí ele pedia primeiro para fazer o risco do desenho, e eu fazia. Um amigo meu demorava mais ou menos 1 hora, eu demorava 20 minutos. Mas isso não significa habilidade para desenho, não. Eu já comecei a me revelar nas aulas. Aí, quando eu começava a pintura, ele me explicava. E primeiro, ele pintava o desenho dele, a gente assistia ele pintando, para daí a gente reproduzir o que ele fazia. E em meia hora, estava o desenho inteiro pintado. Ele pegou o desenho na primeira vez, ficou olhando, olhando, e me olhava, olhando. Falei, meu Deus do céu, ele deve ter adorado, porque está olhando tanto, né? O cara me detonou e falou assim, olha, você faça tudo de novo. Aí começa aquele processo. Encurtando a história, o primeiro trabalho que eu fiz com ele, eu tive que repetir 3 vezes. Ele falou assim, você está aqui para você desenhar e se encontrar, não para controlar essa ansiedade, para se dominar. Então, de imediato, ele já percebeu que era ansioso. Eu, ansioso, imagina, né? E foi aí que eu comecei com a aquarela. Aí, quando já estava bem melhor, eu comecei a perceber que ele era muito rigoroso e queria que eu adotasse rigorosamente a forma oriental de se pintar, que tinha todo aquele ritual, que tinha que não sei o quê, bababá. E, em algum momento, eu comecei a perceber que, de uma certa forma, ele estava me podando, porque eu queria expandir aquilo, usar de uma outra forma, aprender a técnica, porém utilizá-la de um jeito que eu achasse mais criativo, ou que me produzisse um resultado que eu ficasse satisfeito. E fiquei com ele 1 ano e meio, depois parei. Aí, quando eu parei, aí veio mesmo, aí desceu o santo, e eu comecei a produzir, nossa, descontroladamente, descontroladamente. E eu comecei a ter muito material. Teve uma época que eu estava com umas 150 pinturas, mais ou menos, e não sabia o que fazer. Aí eu pensei, puxa vida, eu estou atuando no terceiro setor como contador, e o terceiro setor, coitado, hoje em dia, meu Deus do céu, vende o almoço para comprar a janta, né? Caíram as doações, caíram, já não se tem mais nenhuma atividade que permita aglomeração e, por conseguinte, arrecadação de recursos. Aí eu comecei a fazer doação. Aí teve no ano de 2017, eu fui ao Xingu e fiquei sabendo lá de que uma parte da sociedade estava tentando arrecadar fundos para construir um hospital. E eu não tive dúvida, catei 100 pinturas daquelas, combinei com eles que eu iria tal mês de setembro, se eles quisessem, poderiam promover alguma coisa. E eu levei as 100 pinturas, cheguei lá, estava abarrotado de gente. Na primeira noite, das 100 venderam 80, então eles arrecadaram quase 9 mil reais, assim, de brincadeira. E depois eu soube que terminaram de vender tudo. Eu falei, putz, que delícia, achei uma utilidade. Aí peguei, doei mais 100 para uma outra entidade, depois mais 50 para outra. E a última doação agora foi para vocês, aí do Instituto Rudolf Steiner, né? E eu espero que vocês façam muito bom proveito disso, tá? Só que tem o seguinte, a arte no Brasil é muito cara, principalmente quando a gente fala de arte oriental ou inspirada, né? Em modelo oriental, os produtos são muito caros, difíceis de se obter, e quando a gente compra, nem sempre chega o que a gente pediu. Mas a arte, eu passei a vida inteira acreditando, aproveitando agora que os dois falaram aí, né? O Angel de Cosmos, e você falou da entrega, da liberdade e tal. Eu passei a vida inteira acreditando que a arte, para mim, era um ponto de fuga. E eu só me dei conta de que a arte é o meu ponto de encontro, é meu equilíbrio, é o meu zen, meu tudo. Aquele momento é só meu, só pertence a mim. E os meus olhos estão ali para brincar, os meus braços estão ali para se movimentar livremente. Então eu posso fazer o que eu bem entender. Só que daí tem um detalhe. Se eu gosto, eu mantenho. Se eu não gosto, eu elimino. Então, aquilo que eu dou ou que eventualmente eu vendo,
é porque realmente eu gostei. Se eu mantive, é porque eu gostei. E por falar em arte, uma das coisas assim que me deixou assim travado de alegria foi durante a pandemia, uma senhora do Pará, de uma comunidade bem no interior do Pará, entrou em contato no Messenger comigo e falou assim: Sérgio, eu sou daqui do interior do Pará e eu conheço, acompanho muito quando você publica suas artes e tal, 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 e o meu sonho era ter um quadro teu. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais fácil de realizar, né? Aí ela falou assim, eu gostaria de saber quanto você cobra uma pintura. E eu tenho obras, sério, agora não é brincadeira, tem obras minhas no Japão, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E eu, mas no Brasil, pouca gente me procura. Brasileiro ou não gosta de arte, ou não gosta de comprar, ou sei lá o quê. Mas eu falei para ela, olha, nós vamos realizar esse teu sonho o mais rápido possível, então me passe o seu endereço. Do que você gostou? Aí ela foi lá no Facebook, como eu gostei disso, me passa o endereço. Não, mas eu não posso te pagar agora, você pode parcelar? Eu falei, vamos fazer o seguinte, primeiro eu mando, depois a gente conversa. Não, desse jeito eu não quero, porque eu não quero, blá, 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 blá. E ela se comprometeu, olha que absurdo, a fazer o depósito na minha conta em 2 parcelas, e o frete daqui para o Pará, pasme, para você colocar num cartucho e mandar um sumê que pesa acho que umas 30 gramas no máximo, o papel todo, R$ 190. Então, coitada, ela queria pagar o preço que eu cobro normalmente da pintura, mais o frete. De brincadeira, gente, em um ano, ela comprou 3 peças minhas. Eu fiquei assim extasiado. Lógico que eu fiz um preço assim absurdamente conveniente para ela, e ainda em 2 casos acabei nem cobrando o frete, só pelo prazer de saber que alguém lá no interior do Paraná, talvez vizinha de um indígena, de um povo indígena, está lá com obras minhas, e depois ainda mandou fotografia, olha, está aqui. Então, eu produzo primeiro para a minha alegria, para o meu prazer, para o meu desestresse, porque, lógico, né, a gente vive com medo de tudo isso. Mas eu acho que essa pandemia me ajudou bastante a me encontrar mais, a estar mais centrado, com medo de tudo, porém produzindo de uma forma assim bem calma, bem mais tranquila. E o objetivo principal hoje que eu tenho, ainda tenho umas 100 peças, viu, Catinho? Se você precisar de mais, depois você me avisa, porque eu estava preparando um evento para a PAI de São José dos Pinhais. E porque aquele evento que eu fiz no Xingu, eu falei sobre cultura japonesa, e daí depois teve a exposição e a venda das artes. E eu estava pensando em fazer alguma coisa aqui, então eu produzi muito, e nós tínhamos programado para fazer em abril do ano passado, daí veio a pandemia e acabou tudo. Então estou com tonelada de coisas aqui produzidas, esperando um momento para, de repente, a gente inventar alguma coisa. Então, a arte me liberta, me acalma, me emociona muito, porque cada coisa que a gente faz é num momento, aquele momento a gente sabe que jamais vai se repetir, então eu aproveito muito aquele momento que eu estou ali pintando, e acho que o objetivo principal, graças a Deus eu descobri, é tentar de alguma forma ajudar alguém ou alguma entidade, seja a arte para o bem, e acho que é por aí. Legal? E o Angel estava falando ali do cosmos, né, Angel? Eu acho que você, quando você fala do cosmos, eu me vi dentro da aldeia Merinaco, lá no Xingu, às 7 horas da noite, aquele céu, que você não faz ideia do que é aquilo. Aquilo que você descreveu, que quando a gente olha para o cosmos, e a gente incorpora o cosmos, eu acho que o meu caminho de Santiago é o Xingu, a minha alegria é Xingu, paz é Xingu, estar com eles, estar com os indígenas, é uma experiência assim que, olha, não há arte que consiga me proporcionar o prazer igual àquele de estar com os indígenas. E, assim, se houve um grande prejuízo para mim neste último ano, é que em novembro de 2019 tinha comprado passagens para voltar ao Xingu, eu vou todo ano, em junho de 2020. E isso, se Deus quiser, agora só 2022, 2023, 2024, contanto que eu volte. Então, é isso, gente.
Muito obrigada. Você acabou lembrando o nome do Bruno ou não? Oi? Depois eu lembrei. Eu Estamos perguntei aqui todo mundo tenso com isso. Eu perguntei para a Bruna. Eu perguntei para a Bruna como que é o nome dele. Ela começou a dar risada, né? Não, pai, você está de brincadeira. Eu falei, filha, te juro, eu não lembro o nome do meu filho. Aí ela falou, pai, é Bruno. Você vê que muito difícil, né? Bruno e Bruna. Eu esqueci o nome dele. Excesso de criatividade para os nomes, né? Mas, aí então, olha só que legal o médico ter me dado duas opções, né? Ou ter virado vaquinha, tomar remédio para virar vaquinha, ou procurar uma língua asiática. Acho que fui pelo caminho mais certeiro. E depois nunca mais esqueci do nome dele. E é interessante, Isso é positivo, né? que você, lá em Luanda, aos 9 anos, ganhou um festival de música japonesa entre todos os japoneses. Você não era japonês e cantou a música japonesa. Não, com 9 anos, foi uma música popular brasileira, num circo. Aos 17, que foi japonês, 2 anos consecutivos. Ah, é? Só que eu não sabia o que cantava. Agora eu sei. Eu acho que foi muito bom esse teu relato. Eu não sabia de algumas partes dele. Eu não sabia desse efeito curativo. Eu sabia que você tinha passado por um processo, mas não sabia que a arte tinha tido esse impacto tão grande. Foi muito significativo esse teu depoimento, né? Aliás, quando eu pedi, eu tinha noção da profundidade que tu tinha, Sérgio. Eu endosso tudo que a nossa colega linda ali falou. Tudo que ela disse é perfeito, é verdadeiro, é de uma honestidade assim violenta. Para quem gosta de arte, é tudo de bom. Então, acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Vocês deram um material rico para a gente trabalhar com perguntas. Então, eu vou fazer assim, ó. Pelo Instituto, eu vou abrir fazendo uma pergunta para o Angel, uma pergunta para a Karine, uma para o Sérgio, e depois está aberto para vocês, só que a gente vai combinar assim. Ao invés de vocês colocarem no chat, quem quiser fazer pergunta, depois que eu fizer essas 3, abre seu microfone e faz suas considerações, ou faz perguntas, faz como achar melhor, tá bom? Então, a primeira pergunta vai para o Angel, o doutor Angel Mar, responder para nós assim, olha, é muito complicado você lidar com a questão da informação na área da saúde hoje. Porque, às vezes, você está no grupo de WhatsApp e tem desde o chá de boldo com limão para prevenir a Covid, que eu, por via das dúvidas, tomo, né? Que sempre é bom, boldo com limão. Mas também tem aquele sujeito que fala que não pode, não faz nada, isolamento completo, total dentro de casa, não pode botar o nariz na rua. Então, dentre todas esses palpites, que na verdade são palpites que a gente vê dentro das redes sociais, por exemplo, como que a gente se pauta por uma informação segura sem ter que fazer curso de análise de artigo científico? Curiosamente, na próxima segunda, eu vou fazer uma aula com o tema de leitura crítica de artigo científico lá para os alunos do 6º ano. Isso não é óbvio. E é bem interessante. Neste momento, está bem claro, qualquer pessoa pode ver isso, é só observar. Nós temos uma plataforma, um campo de conhecimento. Esse campo de conhecimento, ele produz saberes. E existem outros campos de conhecimento que produzem outros saberes. O nome técnico disso é campo epistêmico, porque episteme é conhecimento. Dentro do campo epistêmico da ciência, existem as práticas médicas. As práticas médicas nem sempre foram permeadas ou suportadas pela ciência. É coisa recente, de 1910, aconteceu um evento, um cara fez um relatório e falou nos Estados Unidos, a partir de agora... Não, ele foi contratado pelos financiadores, as faculdades de medicina nos Estados Unidos não são públicas, tem uma ou outra, Harvard, por exemplo, é pública, mas a maioria, existia mais de 200,
eram financiados por fundações. Rockefeller, que era naquela época o homem, né, mais importante, a Fundação Rockefeller, falou, eu vou financiar desde que seja de acordo com esse relatório. E ele disse, o relatório tem que ser pautado pela ciência, a prática médica, e criou até um ritual que é repetido até hoje, de uma forma religiosa, como se disseca cadáver, como se faz a prova de anatomia, em todos os lugares do mundo, do mesmo jeito. Coisa bem rígida, assim, conservadora. Bom, essa plataforma, esse campo epistêmico, ele tem regras. E essas regras, e é uma questão de opção, de escolha epistêmica. Então, não existe um encantamento sobre uma droga. Não adianta eu torcer por uma droga. Ela tem que estruturalmente obedecer àqueles rituais científicos que hoje, na nova sociologia, eles estão falando que isso também tem a ver com rituais, com network, né? O Pasteur, quando ele foi lá e fez uma conferência e foi demonstrar os germes, influência do germe, que ele nem viu, né? Ele não tinha microscópio suficiente para ver bactérias. E isso ele teve que falar com os amigos. Houve um acordo lá, né? As coisas não são tão mágicas como se conta, né? Então, esse campo epistêmico, ele tem regras, e as regras são completamente diferentes de um outro campo epistêmico. Por exemplo, que produz curas também. A medicina tradicional chinesa, ela vem dentro de um grande conjunto de saberes, que é o saber chinês. A homeopatia, ela se pauta por um outro campo. Mesmo sendo ocidental, ela tem regras próprias e ela tem seu próprio mecanismo para aferir resultado. Então, se eu pego desse campo aqui, que é a biomedicina científica, analisar uma prática homeopática, ou da medicina tradicional chinesa, ou da medicina antroposófica, ela não vai enxergar. É mais ou menos quando uma pessoa de uma religião observa as práticas de outras. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. E quando a gente vai numa outra igreja, quem é fiel de uma igreja, olha lá e fala, mas por que essas pessoas estão fazendo desse jeito? Que coisa mais louca. E a gente critica assim com uma crueldade, né? Porque a gente não consegue ter esse distanciamento. Então, vamos lá. Quando vem uma droga, né, química, ela pertence a esse balaio. E esse balaio da biomedicina exige rituais para poder comprovar. Então, não adianta eu torcer, gente. Tomara que a cloroquina cure. Não vai funcionar, porque ela não acolhe, não tem encantamento. Tá? Você vai ter que fazer rituais da própria ciência, que é ensaio clínico. Põe um grupo tomando o princípio ativo, ou tomando placebo, observa e vê o tamanho do benefício. É assim. E assim foi que não apareceu o resultado. E lembra que a ciência ela é positivista. O que acontece? Você não precisa demonstrar que uma coisa não funciona, você tem que demonstrar que funciona. Eu sei que talvez não seja claro, mas é assim. Quando eu faço uma afirmativa, eu tenho que demonstrar. E não o contrário. Não é, enquanto não provar que não está certo, eu vou fazendo. Não. Eu só posso ter uma prática sanitária depois de comprovada efetividade e segurança. Foi por isso que esse kit todo, que cada vez está mais gordo, foi aparecendo artigos, indicações com suporte em nada. Um jornal americano de infectologia acabou de fazer um editorial dizendo o seguinte: o governo brasileiro vem utilizando um artigo publicado em julho nesse jornal como comprovação de efetividade de algumas drogas. Primeiro, esse artigo foi recebido em março, não havia informação a respeito. Segundo, a gente só de março até julho já havia se produzido muitos outros conhecimentos. E nesse mesmo artigo, nós publicamos, e ele pôs assim, o governo brasileiro coloca como prestigioso jornal, o que agradecemos, né? Chamou eles de prestigioso, disse, então, lá nesse mesmo artigo, o autor tal está dizendo que pode ser que cloroquina funcione, é uma grande promessa, isso ele mandou o artigo em fevereiro, mas, por enquanto, nós vamos ter que ter distanciamento e uso de máscara. E, curiosamente, o governo brasileiro não estimula o uso da máscara e o distanciamento. Então, é bem interessante, isso saiu há 2 semanas atrás, veja como é que é. E aí, a Academia Nacional de Ciência traz o seguinte, como que nós vamos distinguir isso? Então, usa o humor.
Usa o humor. O humor dá uma perspectiva daquilo que é meio ridículo, entende? Isso é muito importante. Outra coisa, quando vê uma coisa muito fácil, né? Agora foi descoberto isso. Essa é uma relação mítica que a gente faz com uma coisa que não aceita o mito, certo? E na homeopatia também tem isso? Claro que na homeopatia tem, gente. A homeopatia tem regras muito rígidas. O cara que mais desconfia da homeopatia é o homeopata, ele fica se comprovando o tempo todo. E surgiu a cloroquina da homeopatia. É o coronino, que é um medicamento pesquisado, sério, um grupo de médicos fez a pesquisa, mas não para ser usado como vacininha homeopática. A homeopatia não tem vacinas. Isso é coisa desse outro balaio. Então, claro que se quiser usar coronino uma vez por semana, não vai ter risco de arritmia, de hepatotoxicidade como o kit enganação. Mas, gente, isso é cloroquina da homeopatia. Isso não é assim que funciona, nem cânfora, nem coisa nenhuma. A homeopatia, ela não aceita generalização. Isso é patrimônio do outro balaio. A ciência generaliza, a homeopatia singulariza. Tá? Então, dizer, eu tenho esse remédio, serve para tudo, não serve. Pega a arnica e bota no pronto-socorro, já foi feito esse trabalho. Dá arnica para todo mundo que chegar com trauma. É a mesma coisa que água. Um ou outro vai ter benefício, porque existe uma identificação do medicamento e de cada agravo, cada doença. Eu só queria complementar, Kátia, mesmo que isso não faça parte da pergunta, que é sempre a gente conversa que o outro me constitui. Sempre lembrar que o outro me constitui. Então, se o outro está ferido, o outro está sofrendo, isso mexe com a minha alma, gente. Você pode dar uma de frio, mas isso é substancial. Se está no ar, se está na alma do mundo, lembra que onde eu nasci, eu pego essas forças, as forças da Gaia, as forças do éter da Terra. Se o outro me constitui, quando ele tem ódio, eu não vou responder dessa mesma forma, senão nós vamos ficar aí, sabe? Não. Traz o juízo. E o juízo não é piedoso, não é generoso, não é nada. É só juízo porque o meu caminho é outro, eu tenho que tocar o caminho. Agora, não podemos esquecer uma coisa. Todo xamã de alto grau dessa sabedoria, de todas essas etnias, nós tínhamos muito mais etnias, hoje a gente tem em torno de 310, mais ou menos 270 idiomas entre os 800 mil indígenas, e eles têm o mais alto grau, quando ele já está mais velho, amadurecido, ele cultiva a solidão, e eles falam muito sobre isso. Aquele psicanalista, o Caligares, que acabou de morrer agora, ele fala isso. Nós temos medo da solidão. Gente, não é possível a gente encontrar o espírito humano sem a solidão. Não é solidão para sempre, mas tem momentos de solidão. É muito importante esse respiro. O outro me constitui, mas eu preciso da solidão. Solidão é um patrimônio nosso. Só lembrar disso. De vez em quando a gente para respirar. Essa solidão pode ser de segundos. Solidão significa eu comigo mesmo. Por exemplo, quem tem chiu no ouvido, os pacientes me ensinaram isso. O chiu é o barulho da Gaia, é o barulho do corpo etérico da Terra. Então, se conecta. Se não se conecta com um cachorro lá longe, ou às vezes um barulho do carro, se desliga um pouquinho e se conecta e deixa que venha o espírito. Isso é muito importante. A solidão é um patrimônio nosso. E, por último, nesse momento de emergência das emoções, cuidado com uma força diversa que busca o passado. Cuidado com isso. A gente diz na antroposofia que nós temos um karma solar. Karma solar não é o que aconteceu, o que eu tenho, se eu sou assim, se eu sou... o que eu vou fazer com isso. Ou seja, é o futuro. E não, você sabe que eu quero a volta do passado. Tudo isso, gente, sabe, essa outra, a mística, né? O busco pela fuga, né? Eu acho até que é humano a gente querer fugir, mas isso não é do espírito, isso é da alma. Quando eu digo alma, significa do instinto, e não dessa coisa individual, singular, humana, que me diferencia de todos os outros seres e que tem um destino assim, a ser cumprido, que é o que eu vou fazer com isso, certo? Pronto.
Obrigada, Angel. Muito obrigada, super respondido. E agora para a Karine, a minha pergunta é o seguinte: você falou, Karine, muito desse papel curativo da arte na nossa alma, para a criança, né? São várias coisas possíveis, o conto, a pintura, o desenho. E eu queria ver com você, porque existem dois acessos que a gente pode ter para a arte. Um é quando a gente faz um tricô, um bordado, um bolo, uma pintura, e outra é quando a gente observa. Qual que é o benefício que a gente tem também nessa observação daquilo que é belo? Bem importante, né, Kátia? Então, essa força da estética, né, que o doutor Angel também falava, né? E é justamente isso. Quando a gente se conecta com a natureza, por exemplo, e a gente observa a natureza, a gente entra nessa conexão com as forças etéricas da natureza. Então, a gente se reabastece através da natureza, através da contemplação, e nos ajuda a regular os nossos ritmos internos, né? Então, às vezes a gente faz indicação dentro da terapia artística da observação goetheanística, que é exatamente o quê? É observar o desenvolvimento de uma planta, né? Desde o botãozinho até o desabrochar, até o florescer. Por quê? Porque isso está me ajudando a entender também os meus processos de botão, de florescer e de fenecer. Né? Então, a natureza ela é a nossa grande mãe no sentido também de instrução, né? Ela nos ensina muito. Então, toda essa absorção que a gente tem das cores, do pôr do sol, do nascer do sol, tudo isso são autorreguladores também, né? E o que a gente tem vivenciado é um afastamento da natureza, né? A gente está cada vez mais conectado com as telas e nos afastamos muito da natureza. E se você puder estar na natureza e ainda pintar, né? É um grande presente. E para as crianças é muito simples isso, a gente não precisa criar grandes situações, é simplesmente pegar um papel sulfite e dar lápis de cor. A criança, por natureza, ela é pictórica, né? Ela se conecta com as cores, ela se conecta com as formas, e aí a gente já vê realmente uma transformação, né? Nesse estado, às vezes. A gente sabe disso, né? Às vezes a gente tá cansado, estressado, você tira o sapato, anda na grama, olha as estrelas, né? Isso traz uma outra qualidade pra gente, né? Então, só o fato da contemplação, ela já é muito curativa, né? A doutora Ita Wegman, ela recomendava nos hospitais, quando tinha os pacientes terminais que não podiam pintar, ela determinava que as terapeutas artísticas fossem na sala, nos quartos, e pintassem. E pintassem. E os pacientes ficavam só observando a pintura. Porque aí a gente pode entrar na teoria das cores do Steiner e a gente vai entender que as cores são seres espirituais. E olha que lindo isso, né? Quando a gente pinta, quando a gente se conecta com essas cores, a gente se conecta com essas forças desses seres espirituais que estão aí, disponíveis na natureza, que estão aí disponíveis quando a gente tem essa conexão. E isso é altamente curativo. Né? Como na medicina os medicamentos são as substâncias, na terapia artística os medicamentos são as cores, os gestos, né? E isso cura, isso transforma, né? Porque a gente entra num processo realmente de entrega e de regeneração, né? Então, não sei se era essa a tua pergunta, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem de possibilidade bem. Uma coisa que quem está se sentindo muito desvitalizado, coloca uma plantinha perto de você, cuida dela, entra nessa conexão, que com certeza vai ter vamos dizer, um recado que vai chegar, né? A gente se comunica. Tinha uma professora minha que a gente fez a pintura
da observação gueternística, e a gente tinha que pintar uma plantinha que chamava funcionária, não sei se vocês sabem, que é uma plantinha. E a gente ficou durante 10 dias, todos os dias pintando aquela planta no mesmo horário. E no final ela perguntou assim, o que a funcionária ensinou para vocês? Né? E é isso. A gente pode aprender muito com a natureza, né? E isso, com certeza, nos traz muita vitalidade e regenera. E principalmente isso, né, Kátia? Isso que eu acho que é uma grande chave que a gente tem na arte, é sair dessa polarização, né? Encontrar esse lugar, né? Como o Sérgio falou, é o meu zen, é o meu lugar. Isso é precioso demais, porque é naquele lugar que você está em si. É esse lugar que é o seu lugar de se regenerar. Essa solidão que o Angel falou, na arte a gente vai para esse lugar é sagrado. E é ali que a gente encontra os nossos insights, as nossas respostas, né? Se a gente faz um processo artístico meditativo, né, como o Sérgio contou para nós, ou como a terapia artística também propõe, muita coisa se revela, né? Muita coisa se revela a partir desse lugar que a gente cria. A gente cria esse ambiente, né? Esse lugar sagrado. E aí a gente consegue ter respostas de muitas coisas, né? E não é de fora, é de dentro. E isso é único e é verdadeiro, porque é nosso, não é comprado, né? Isso acho que é o que a gente mais precisa agora, né? Nos reconectar com a nossa força interior. E a arte tem essa potência. Obrigada, Karine. Muito linda a resposta. E um pouco era nessa direção que eu ia fazer a pergunta para o Sérgio. E eu vou fazer o seguinte, Sérgio, eu vou deixar para o grupo fazer as perguntas agora, não vou te fazer pergunta, porque eu já tomei bastante tempo. Então, vou abrir para a plenária. A palavra está com vocês. Quem quiser pode perguntar, é só abrir o microfone e falar. Alô, então, vou começar com uma pergunta. Assim, eu teria 1 milhão de perguntas e 1 milhão de considerações a fazer, né, sobre isso. Assim, é maravilhoso ouvir de novo tudo isso, Angel, Kátia, e ver o povo das antigas aí da nossa luta, né, no fortalecimento da antroposofia no Paraná. Mas eu queria, assim, perguntar para o Angel, eu tenho lido muito em vários sites, em vários grupos, essa discussão sobre o Covid. E aí, na semana passada, eu ouvi uma live, né, ele discutindo sobre o que é realmente uma pandemia e se o Covid não seria uma sindemia. Então, assim, qual é a diferença entre esses dois aspectos dessa mesma loucura que nós estamos vivendo atualmente? Então, é isso. Mário, tem que complicar, né, Mário? Óbvio. Estamos aqui os velhos outra vez, né? Naquela época, o Sérgio ia visitar, na época da Coopera, o Sérgio ia lá visitar a gente, lá no apartamento, lá no centro também. Sérgio Primo. Eu vivi enfiado lá. Você não tinha nem nascido, né? Então, a questão concretamente, para não ficar só nos termos, Mário, a história é que a pandemia, né, é uma definição exata da Organização Mundial de Saúde. É uma epidemia, né? Demos, né, epidemia é quando você já começa a se espalhar. Endemia é esse movimento, é para dentro. É quando é só, por exemplo, ebola é uma epidemia só na África. Então, do ponto de vista do mundo, seria uma endemia, que a gente usa endemia quando é muito pequenininho. Pandemia é quando tem mais do que 4 continentes. Pode ter até uma pessoa só em cada um, é pandemia. Pandemia significa um estado já que está progredindo. Você não aplica isso em doenças não transmissíveis, só para doenças transmissíveis. Então, tétano
pode ter no mundo inteiro. A gente até fala aí que tem uma epidemia de obesidade, né? Mas a obesidade, a rigor, não pode dizer que ela é contagiosa, né? Quando a gente faz uma comida gostosa, a gente começa a contagiar as pessoas, e porque a comida passou a ter um lugar, né, simbólico na sociedade muito complicado. Sindemia foi percebido o seguinte: nesse segundo momento, na América Latina, vocês todos sabem que, lembra que a gente começou dizendo, são idosos. E por que chamou atenção? Porque as viroses gostam de crianças. Todo inverno as crianças gripam. Não os adultos também, mas coincidentemente as unidades de saúde ficam cheias de crianças, e todo mundo que teve criança sabe que a virose é patrimônio de criança. E essa não, ela preserva a criança. Eles ficam gripados, mas raramente fazem uma doença grave, que é uma doença muito grave, em crianças que são suscetíveis por uma porção de fatores. Os idosos estão mais vulneráveis ainda, mas eles se protegeram e começou a pegar jovens, porque está muito relacionado a ir ao trabalho. Porque nos lugares que a gente vai ao trabalho, dificilmente tem arejamento. Então, porque precisa renovar o ar, não adianta ventilador, tem que renovar o ar para diluir a monocultura de corona. Mas o que se percebeu é que como a pandemia na América Latina, no Brasil, ela revelou, ela mostrou com uma lupa tudo aquilo que já existia. A desigualdade, as pessoas passando na frente para vacinar, gente. Juízes, os caras com argumento de tudo quanto é jeito. Mas isso já sempre foi, eles sempre furaram a fila, né? Nunca ninguém contestou a vacina. Agora os pacientes me ligam, mas eu devo tomar a Corona ou a AstraZeneca? Gente, isso não é uma loja para escolher, nós nunca escolhemos vacina, né? E agora começa, olha como tudo revela, como as vísceras estão expostas. E desta vez começou a aparecer o quê? A mesmo perfil, por isso que se fala sindemia, porque aquilo que era o problema social e que sempre aumentou suscetibilidade, para vocês tirarem uma base, as doenças mentais afetam mais os pobres do que os ricos. Hipertensão tem mais em pobre do que rico. E diabetes mais em pobre do que rico. E mesmo as doenças que têm a mesma prevalência, morrem mais os pobres do que o rico. Tá? Ou seja, ser pobre é o maior fator de doença, o maior fator de saúde pública é falta de acesso ao básico. E ninguém está falando do grande riqueza, tá? É básico, é 3 refeições por dia. Tá? Então, o que aconteceu? Agora, o que está valendo é a condição social. Então, aquele cara que trabalha 12 horas por dia, e vocês sabem que nós estamos hoje com 100 milhões de brasileiros no estado de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é definido que eu não sei se amanhã eu vou conseguir comer. Fome é quando você não faz as 3 refeições, a gente sabe que não faz nenhuma refeição, né? Hoje. Então, a estatística, os estudos que eu levantei foi assim, 40 milhões de pessoas, outros já dizem 50, na verdade nós temos uma Espanha aqui no Brasil de miséria. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem em torno de 50 milhões de pessoas em estado de miséria. O país mais rico do mundo é o mais desigual do mundo. É esse o modelo que as pessoas querem voltar ao normal. Né? Nunca ninguém se incomodou com fome, e agora estou falando, gente, vamos voltar a trabalhar, porque senão as pessoas morrem de fome. As pessoas sempre morreram de fome. Claro que agora muito mais, os vulneráveis são mais vulneráveis. Isso é sindemia. Ou seja, as condições sociais, elas estão mostrando essa junção de problema social junto com o vírus. Obrigado. Valeu, Angel, valeu, Mário. Quem mais gostaria? Oi, Cela. Acho que eu não queria perguntar nada, não. Só queria agradecer profundamente, dizer que eu fiquei muito emocionada com todas as falas. Perdi o início da fala do Sérgio e o final da fala da Karine pelos eletrônicos aqui, mas deu para antever essa linha e achei emocionante a confluência de assuntos, né, que se relacione à medicina
com a arte de um ponto de vista orientativo, não daria para dizer que é teórico, com o ponto de vista vivencial, né? Então, maravilhoso, espero saber dos próximos encontros, assim, deu muita vontade de saber mais e de conversar mais, e eu acho que essa tem sido uma das características desse tempo, né, que o interesse da gente fica muito apontado, muito objetivado, né? Também não dá mais tanto tempo de perder, né? Sim, a gente não tem tempo a perder. Então, é muito agradável estar entre pessoas tão conectadas, eu acho que daria para dizer. Muito obrigada. Obrigada, Cela. Obrigada pela presença também. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, Maria Helena, um prazer te ver. Prazer também estar aqui. E, nossa, muito feliz de ouvir, como a nossa parceira falou agora, essa conjunção de ideias que elas foram se costurando dentro da gente de uma forma muito boa. Fiquei muito feliz. Eu queria falar rapidamente da minha experiência como pessoa em relação aos assuntos do mundo, para colocar uma experiência que eu tive a semana passada com uma colaboradora aqui da minha casa, que me ajuda no trabalho de limpeza. Eu não consigo me alienar do que está acontecendo. Eu preciso ler alguma notícia, eu preciso assistir a um noticiário, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu sei que essa postura, às vezes, me traz uma angústia com a qual eu preciso lidar, às vezes me traz um sentimento de solidariedade e que seria maior, entendendo o papel daquela pessoa que está passando por aquelas questões, às vezes me deixa absolutamente confusa e perdida, o que isso tem a ver com a política ou com o social, e eu fico realmente assim, mas eu não consigo me desvencilhar. Eu tenho tanto familiares quanto essa moça que trabalha em casa que passaram por todo esse tempo dizendo: nem ouço notícias, não quero saber porque não é bom para a cabeça e coisas do tipo. Eu estou respeitando, óbvio. Só que a semana passada, esta moça chega aqui em casa absolutamente desequilibrada em termos das emoções dela, com muito medo do Covid, com muito medo que a família adoeça, com muito medo de perder os filhos, com todos os medos do mundo. Assim, aquilo, eu não quis saber de nada. De repente, chegou nesse pontinho, eu perguntei, mas por quê, Érica, agora isso? Ela está chegando perto. Então, tem pessoas ao redor que estão sofrendo, estão doentes, e algumas vindo a falecer. Eu queria entender um pouco, assim, eu não quero a minha angústia, mas eu tampouco queria eu queria ajudar um jeito de ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela e também compreender o que está acontecendo comigo quando eu fico nesse mar de coisas porque eu me importo em saber. Alguém pode me ajudar? Aí, quem se habilitar dos nossos convidados a ajudar a Maria Helena. É muito importante isso, né? O que a gente faz com o próximo, mais próximo, que está sofrendo do nosso lado, né? Como que a solidariedade e o nosso conhecimento pode se pôr a serviço. Acho que uma coisa que eu posso contribuir, depois outro colega pode continuar, é pensar nessa questão da resiliência, né? E tem alguns passos que a gente tem e que a gente pode desenvolver essa resiliência. Então, é isso, é repensar o que somos, né? É a regulação,
é a divulgação, falar sobre o que aconteceu, falar sobre a situação, né? A gente precisa ter um entendimento com a situação para a gente poder reencontrar o equilíbrio, né? E aí a gente pode refletir, a gente pode mudar os objetivos, né? Às vezes, como você estava contando, ela tinha uma ideia e daqui a pouco ela vai ter que mudar essa percepção dessa situação. E aí a gente pode falar sobre isso, contar suas experiências, né? E aí sim a gente se coloca a serviço, né? Isso não é uma coisa que... a resiliência, ela é construída dentro da gente, né? Às vezes a gente acha que ela vai chegar pronta, não vai. A gente precisa trabalhar para que ela surja, né? E ela precisa ser entendida, regulada, né? Falar sobre a situação, trazer, acolher, né? Como você fez, acolhendo ela, escutando o ponto de vista, trazendo a tua narrativa, a tua experiência, né? E trazendo um novo ponto de vista, né? Porque a gente sai dessa polaridade, né? E encontra um caminho do meio que é junto, que é feito junto, né? Que não é... Então, acho que esse, assim, pelo menos de tudo que eu tenho entendido de resiliência, que era a nossa conversa aqui, é muito isso, né? A gente precisa ser resiliente, né? E a gente precisa aprender com o que a gente está vivendo, né? Era isso que eu queria contribuir. Marilena, eu não sei, eu vou dar uma opinião, sabendo pouco, a partir do que você falou, né? Primeiro, eu acho que a premissa é, neste momento, a gente está na emergência da emoção. E emoção não é o contrário de razão, a antroposofia é bem cruel nisso aí. O contrário disso é o juízo, tá? Então, primeiro, eu não sou um ET porque eu estou sensível. Gente, olha o que está acontecendo. Tá? Isso de dizer, para mim, olha, eu tô... Cara, só se você estiver dentro de uma bolha. Tá? Então, isso, veja, tem que tomar cuidado que o que nos fortalece não é aquilo que nos distrai. Senão, eu vou entrar numa bolha. Usar qualquer recurso, pode ser uma bolha física, mas pode também usar religiões, etc. E, veja, isso é humano, é explicável. Agora, isso não resolve, isso não me fortalece. E lembrar o seguinte, a mesma força que nutre o medo é a força que nutre a cautela. A falta de medo é temeridade e que sustenta a negligência. O frônesis, que é o dom da prudência, ele vem a partir do juízo. Então, tem determinado momento que a gente tem que, sim, permitir isso. Agora, quando que a gente identifica, então, o que é da alma? Quando é uma compulsão, quando eu preciso, quando eu me sustento, isso é da alma, isso não é livre. Quando eu digo da alma, quer dizer do instinto, não é livre, não é do espírito humano. Então, a gente traz um juízo e trata a própria alma da gente com isso. Quem manda em casa sou eu. Espera um pouquinho, eu não vou ver isso, porque isso está me afetando. Isso é importante. Não é alienação. Gente, alienação não vai... Nós precisamos de ter informações. Agora, tem que tomar cuidado. Você observa. Quando sai uma notícia, ela fica ecoando o dia inteirinho. E é muito importante fazer aquela pergunta dramática. Isso é relevante para o meu caminho? Para o caminho do outro, porque lembra que o outro me constitui. Então, você vem me dizer que usar máscara está atingindo a sua liberdade, você não entendeu nada do que é liberdade. Se você está me dizendo que toma vacina livremente, uma doença infecto-contagiosa, você é criminoso, porque existe o bem comum. Isso é em todas as tribos, é assim. Por que a nós vamos ter que comprovar isso? Então, agora, se alguém está falando isso, e eu vou me emputecer com isso, aí tem que tomar cuidado, porque é vísceras contra vísceras, é o juízo. Isso não me fortalece. O Christian Dunker, ainda em novembro de 2019, começou a emergir toda essa coisa brutal, grotesca, as pessoas falando mal dos vulneráveis,
falando desrespeitosamente de toda essa etnia que constitui com muita crueldade, né? Porque está impresso na alma brasileira, está impresso o que nós fizemos com 6 milhões de negros que chegaram aqui, gente. A média de idade, depois que um negro chegasse aqui, vocês sabem que morreram muito nos porões do navio. Chegado aquele, a vida média dele, a longevidade média era 8 anos. Isso foi um genocídio, agarrar alguém e trazer para cá, tirar da sua terra. Porque, veja, gente, escravidão tem em vários povos. O guerreiro vai lá e pega o cara e escraviza. Mas não fazer comércio disso. Foi o início, naquele capitalismo da modernidade que se construiu no século XVI, onde você pega povos e vende eles. Não tem nada a ver com escravidão. Todos os povos escravizaram, é uma crueldade da humanidade. Isso foi completamente diferente. Isso está impresso na nossa alma. E quando você traz essa coisa, essa sombra, né, pode até dizer assim, olha, pelo menos mostrou quem nós somos. Nós temos 30% de pessoas que são escravocratas. Nós temos 30% de pessoas que entendem que nós somos fornecedoras de matéria-prima, de commodities para o mundo. Isso aqui é uma grande fazenda extrativista. Pronto. O Christian Duncan, em novembro, ele falou assim, se juntem com pessoas que tenham valores identificados com o seu. Não estou dizendo os meus valores, identificados. E isso hoje vai ser permitido com as mídias. Ele falou isso em novembro de 2019. E aí o que acontece? Na antroposofia, nós juntamos um grupo que estávamos muito descontentes com discursos assim que a gente não acreditava. Pessoas que, puxa, que a gente respeitava, que nos libertou do etnocentrismo europeu, pelo menos não acendeu a luz, depois chegou lá e começou a falar coisas absurdas, estúpidas, depois vem a pandemia defendendo, tem uma defesa de um médico antroposófico, gente, dizendo que a cloroquina tinha cloro, e cloro serve para limpeza, que nem sabão, então deve ser bom, porque a partícula, a membrana do vírus é feita de lipídios. Gente, cada coisa infantil, tem até vergonha, estou falando aqui, porque é uma live fechada do Instituto, mas, pelo amor de Deus, e como é que a gente lida com isso? Então, se junta, e a gente foi ver com valores parecidos, com valores que têm afinidade, e aí se junta e faz esses coletivos, e aí a gente começa a conversar, e alguém fala, cara, não é por aí, opa, vem cá, vamos dar uma força. Isso tudo, gente, para nós foi um fortalecimento, foi muito bacana, porque as pessoas falavam, que bom que eu encontrei esse grupo, que bom que eu encontrei esse grupo. Foi, sabe, um abraço, não é em quem você vai votar, gente, porque isso, me desculpa, eu sou velhinho, eu não tenho mais paciência para isso. Não quero saber de discutir que partido, eu não tenho. É só questão da humanidade, entende? Eu quero voltar ao tempo onde a gente podia discutir. Eu não concordo com o teu candidato e você não passa um triturador ou manda a polícia entrar na minha casa e prender. Entende? Fizeram isso aqui em Curitiba, certo? Falaram, olha lá, os vizinhos falaram, ó, ela é de esquerda, então chega uma delegar o poder dessas pessoas, gente, e isso vai acontecendo cada vez mais próximo, certo? Aconteceu com a minha comadre agora, certo? Mãe dos meus afilhados, e vai cada vez chegando mais. Então, a gente se juntar, hoje as telas permitem isso, um grupo de afinidade, e alguém falando, pera, menos, está muito puto? Vamos fazendo esses grupos de afinidade. E cuidado, gente. Eu sei que é tentador, mas cuidado, não ficar nesse discurso, porque senão eles dão uma pauta, certo? Eu falo uma frase absurda e ecoa. Peraí. Gente, está acontecendo coisas de luz nesse mundo. Nós nunca falamos tanto na sabedoria indígena. A saúde indígena foi cortada todas as verbas e nós estamos indo lá, entendeu? Eu faço supervisão da saúde indígena agora em Yanomami. Antes era Ticuna. E as pessoas estão ajudando. No Brasil inteiro está acontecendo isso, gente. Existe um movimento de solidariedade para dar prato de comida para essas pessoas que estão sem comer. Está acontecendo coisas bonitas, gente. Apareceu a nossa sombra e está aparecendo a nossa luz. E vocês sabem que a sombra tem tempo de validade. A luz não, a luz só se expande. E será que a gente não vai falar isso? Ah, mas isso é ingênuo. Não é ingênuo. Ingênuo fica falando, não, gente, isso aí não existe, isso vai passar. Só fala isso, vai passar. Isso é fuga. Isso é distração. O que nos fortalece é ver o que nós temos, né, de maravilhoso. Muito bom, Angel, se empolgou bastante, né? Que bom. Eu aproveitei muito a resposta Que bom.
tanto da Karine quanto dele. Muito obrigada, viu? Então, agora, queridos e queridas, a gente já são 9h15, para a gente também não ficar. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Mas para a gente dar um fechamento para a nossa live, vamos ter mais uma ou duas contribuições e aí a gente fecha. Eu paro a gravação e aí é liberado que fica quem quiser, né? Para a gente conversar, mas não é mais na live formal. Então, eu vou aproveitar uma dessas e vou perguntar para o Sérgio, que, assim, você falou muito, né, do efeito que teve curativo para você na tua vida, na tua saúde mesmo física, do cérebro e tudo. E esse benefício, ele se expande para outras coisas da tua vida? Insights, criatividade, sei lá, ele se expande. Com certeza, eu me sinto mais leve, bem mais leve, consigo me relacionar melhor com as pessoas, o meu nível de tolerância aumenta, porque hoje em dia você tem que rezar para aguentar, né? Então, eu consigo perceber que eu estou sendo um pouquinho mais tolerante. E, por incrível que pareça, a minha produção técnica, né? Eu trabalho com contabilidade, estou em home office há um ano e meio, acho que como quase todo mundo, a minha produtividade disparou. Então, é impressionante. Eu crio na arte e ela me dá, parece que me dá energia, me fortalece de alguma forma, me anima de certa forma, porque eu entro naquele ritmo, eu quero trabalhar, mas depois eu vou me dar isso. Depois, eu sempre me premio todo dia pela minha produção. Então, eu estabeleço as metas do dia, já dizendo que se eu conseguir fazer isso, depois eu vou me presentear com tal coisa. Ou vou ler um trecho de um livro, ou vou fazer uma arte, ou vou escrever japonês, ou alguma coisa. Então, isso me dá muita possibilidade de trabalhar, de me relacionar melhor. Tanto que agora, justamente agora, na pandemia, que a gente não pode visitar cliente nenhum, não pode ver ninguém, né? Eu fechei contrato com 2 escolas enormes esta semana. Então, nossa, isso me motiva muito, me anima muito, e eu acho que é mais ou menos por aí. A gente se dá alguma coisa para merecer outras. Eu acho que a arte é mais ou menos por aí. A gente se presenteia, né, Sérgio? A gente se presenteia. Isso. Então, quem mais gostaria de perguntar, ou talvez fazer uma consideração? Eu vi que a Célis abriu o microfone. Eu queria, se fosse possível, eu queria falar uma coisa, assim, Claro. eu anotei um monte de coisa, acho que a gente podia ficar um tempão aqui, né? Mas eu trazer uma coisa que eu tenho observado nos meus clientes. Eu sou aconselhadora biográfica, né? Então a gente faz esse processo de aconselhamento dentro da antroposofia, enfim, é um processo. Mas eu tenho, com essa pandemia, observado dos clientes, que a gente faz esse trabalho online, que muitos deles vêm, inclusive clientes antigos que chegaram depois que já fecharam os processos, e eles vêm se queixando de pandemia e tristeza, de isolamento e tristeza. E aí eu estava dando uma pesquisada nisso e eu comecei a perceber que essas pessoas não estão tendo tristeza, assim, não é uma tristeza concreta de uma perda irreparável, mas elas estão com falta de alegria. É bem diferente isso. E não é a tristeza, mas é a falta de alegria. E aí eu tenho trabalhado, a gente tem trabalhado juntos, cada um com suas características, de buscar as pequenas alegrias da vida para suprir isso, né? E aí eu trouxe isso aqui para a roda, né? Se algum dos nossos palestrantes quisesse falar um pouco disso, né? Esse caminho da tristeza e da falta da alegria nesses tempos. Era isso. Obrigada, Maísa. Linda pergunta. Quem se anima a responder? Acho que eu posso falar um comecinho, né? Depois a gente costura junto. Acho que essa
essa falta de alegria às vezes, né? Mas é falta de significado, né? Eu não encontro mais significado para as coisas, né? E aí vem esse vazio, né? Essa coisa que não me estimula, não acrescenta nada, né? E é bem bonito de ouvir o Sérgio, olha que significado lindo, né? Ele pinta para doar para as empresas, que é um significado que enche a alma, né? E eu acho que a gente tem perdido isso, né? E às vezes o que a pandemia nos obrigou é olhar para a gente, né? Que a gente estava cheio de significado de ter, de consumir, né? Eu preciso ter um cargo melhor, eu preciso de um carro melhor, e a pandemia vem e diz pra gente, olha, né? Nada disso. O que eu sou de verdade, né? Se eu estou confinado, se eu estou dentro de casa, se eu tenho que lidar com as minhas questões internas, né? Eu tenho que ser, né? E aí a gente vê o quanto que, né? Mas cresceu a nossa demanda, né? Como biográfico, como terapia artística, por quê? Porque as pessoas estão procurando se ressignificar. Eu preciso me significar enquanto ser, né? E não só ter algo. E eu acho que isso foi uma das grandes viradas de chaves, né? Quantas pessoas fizeram lives e doaram conhecimento, e doaram, né? Todo tipo de coisas. Quando que a gente teve isso, né? A gente, da antroposofia mesmo, a gente teve a oportunidade de ouvir pessoas, né, lá do Goetheano gratuitamente. Por quê? Porque algo tocou dentro da gente que não é só para mim o conhecimento, não é só para mim, eu tenho que dividir com o outro, né? Eu tenho que levar, porque isso faz com que a gente se signifique, né? E aí tem a ver com o sentido do eu, né? Que é no encontro com o outro que eu me torno humano, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita quando a gente pensa, inclusive na resiliência, né? Eu tive uma experiência agora esses dias que era para pintar dois sentimentos, um ruim e um bom, polarizado. E aí aconteceu um acaso que eu encontrei uma pessoa que me fez sentir alegria, né? E a partir do encontro transformou o meu sentir. Então, quando a gente tem encontros verdadeiros, que eu acho que é isso que a gente tem buscado, né, Kátia? Esses encontros, isso transforma a gente, né? E não sei, eu vejo que isso que vai ser as nossas porções de alegria, os encontros de ser humano, né? Olha, um ponto muito positivo desse isolamento todo, eu acho assim que aqui em casa nós nunca fomos tão felizes. Como nós nos aproximamos, como nós nos acolhemos, como nós descobrimos um monte de prazeres juntos, de fazer coisas juntos, de assistir filmes, de cozinhar, sentar-se à mesa todo dia para comer. Gente, isso não tem preço, a gente não fazia isso. E outra coisa muito legal também da pandemia foi assim, no meu aprimoramento no estudo da língua japonesa, é que eu descobri quem sou eu. Quando alguém me pergunta quem sou eu hoje, eu respondo em japonês. Eu sou ninguém, que significa ser humano. Eu sou ninguém. Legal, né? Os japoneses sabem das coisas, né? Quem sou eu? É fácil de responder. Ninguém. Eu queria falar que... Quase nada, né? Eu queria falar, muito bacana isso do... É nada e, portanto, a gente é o todo. Maísa, que coisa curiosa, que raramente a gente escuta isso que você falou, a diferença entre... Ou seja, a alegria não é ausência de tristeza e nem o contrário. Só falando rapidamente, uma aproximação que a gente olha nesse caos, né, numa panela cheia de emoções, os chineses eles fazem uma classificação assim, não é que é assim, é uma forma de a gente organizar isso, né? Veja, cada órgão produz uma emoção. O cérebro meramente é um espelho
que vai espelhando o que tiver de emoção. E algumas coisas são da nossa tradição, né? A gente sabe disso tradicionalmente, mas não é científico, não é intelectual, então a gente nem conversa mais, está abandonando, né? Isso. Mas a verdade é que não existe possibilidade de aprofundar as coisas sem uma tristeza. Né? O Vinícius, vocês lembram que o Vinícius fala, sem tristeza não é possível fazer um samba bom, né? E então, a tristeza é o dom da profundidade. O excesso de tristeza me coloca no fundo e eu não consigo mais sair. Mas a falta de tristeza faz com que eu não me aprofunde nas coisas. A ira, ela é necessária. É na régua da ira que tem o que na tradição brasileira se chama de garra, de ir para frente. Ou seja, o ímpeto da ação depende da ira. Né? A falta de ira faz com que a gente não tenha ação. A alegria, ela está na mesma régua da superficialidade. Portanto, a alegria traz leveza, mas se carregar na tinta, aí nós vamos entrar na superficialidade. É aquele bobo alegre, aquele que no momento de mais dramaticidade fica falando ainda gracinhas, e tudo superficializa. É diferente leveza e superficialidade. Assim como é diferente ser profundo de ser pesado. Então, quando a gente tem ausência de alegria, é ausência de coração. Não é, a tristeza está aí, sim, porque nós temos que ser profundos. E é interessante que a ira tem algumas regras no chinês que eles dizem o seguinte, o medo, quando se sustenta o medo, né? Ah, não falei da regra do medo. O medo é o que traz a cautela. Ou seja, se eu carregar, eu entro em pânico, mas um pouquinho de medo mostra coragem, como a Marilda fala, que Guimarães Rosa fala isso, né? É a cautela, é o juízo, certo? A prudência, isso sustenta. Então, nós precisamos de tudo isso aí. Curiosamente, quando a gente vai cultivando muito medo, você mantém um povo com medo, ele entra em ira, porque eles se combatem, essas emoções se cruzam, né? Mas eles se sustentam também. É importante a gente cultivar a alegria, assim, com memes, e esse artigo da Academia Nacional Americana da Ciência, ele fala, traz o humor. O humor, ele esclarece, esse é o dom, sabe? Porque a gente começa... Então, as memes são muito interessantes, tá, gente? Os cartunistas, eu faço coleção de cartoons, eu pego várias dezenas de cartoons diariamente. Tem algumas pessoas que congregam do mundo inteiro, e eu entrei lá metido como se fosse um cartunista, mas só para ver. E é muito interessante, coisas assim, geniais, né? Como escancar. Coisa que eu não enxergava aparece, sabe? É quase aquele estranhamento antropológico que os estudiosos de uma cultura precisam fazer, né? Tem que estranhar para ver a nossa própria cultura. O cartunista, em geral, faz isso com a gente. Então, é isso mesmo, nós vamos ter que cultivar, e isso tem a ver, segundo os chineses, com o coração, certo? E, portanto, se é coração, é coragem. Então, a gente começa a perceber que a alegria traz coragem. Entende? Ou seja, coragem não é ausência de medo, é outra régua, é lá na alegria, tá? Que é diferente do temerário, aquele que não teme nada. Que a minha leitura privada é de que a temeridade é uma forma de fugir. Como o problema está crescendo, eu não sei dar conta, ou eu vou para religiões que atribuem o final do mundo, Cristo está voltando, todas essas coisas, e eu respeito isso, tá? Da mesma forma que eu sempre falo, que eu respeito quando escutei um áudio dizendo, toma chá de boldo, esmaga, põe água gelada, toma em 3 horas você vai curar a Covid. Eu respeito, isso é belo antropologicamente, né? Eu só não suporto que um médico comece a falar isso, né? E que cloroquina, por causa do cloro, vai dissolver. Como no começo disseram, gente, isso é da China, lá é inverno, gente. Quando chegar aqui nesse país tropical, acabou. O vírus veio em Manaus e Manaus está sendo estudado como não se deve fazer.
né? Nós temos uma obra, nós temos um autor disso aí, gente, um meme muito bacana. Quem quiser ver essa coisa cruel de como funciona a nossa elite, né? É só olhar o nosso ex-ministro médico Osmar Terra. Ele falou que ia acabar em abril, depois ele falou que ia acabar em julho, e ele sempre dizendo, não, gente, vai ter aí no máximo 400 mortes, né? Então, e ele continua, e as pessoas dão voz para ele, e tem, se vocês botarem Osmar Terra digitado, vocês vão ver vários sites, a Jovem Pan, por exemplo, né? Que é uma das rádios que sustenta esse movimento grotesco, falando, olha o que ele previu, tanta coisa, tá? Então, eu acho que é isso, é a questão de cultivar a alegria mesmo, cultivar o humor mesmo.